Graça e paz. Meu nome é Simone Helena e você está no meu devocional diário e nós estamos estudando, meditando nos Salmos de Romagens. Hoje nós estaremos lendo o Salmo 127. Nós estamos no nosso oitavo degrau. Se você quer acompanhar essa série de meditações nos Salmos de Romagem, que começa no Salmo 120 e se conclui, termina no Salmo 134, visita meu canal, tá lá na playlist. Você pode estar entrando lá, vendo todos os vídeos que estão já postados. Eu gostaria de estar pedindo para vocês que você dê um like para que o YouTube possa estar divulgando essa série de estudo, mais pessoas possam estar sendo alcançadas, porque é uma meditação na palavra, nós estudamos a palavra, oramos, coisas bem rapidinho, coisas de 15, 20 minutos no máximo, todos os dias, como diz o título, uma porção da palavra de Deus, né? Um pedacinho da palavra de Deus que nós possamos estar tirando, aprendendo, meditando, trazendo para a nossa vida, amém? O Salmo 127, como eu já falei, antes de falar do Salmo 127, vamos falar um pouquinho do Salmo de Romagem. Como eu já falei no primeiro vídeo, os Salmos de Romagem são salmos que eram cantados pelo povo, que iam a pé em romaria para Jerusalém, como Deus ordenou, no mínimo uma vez por ano, eles deveriam ir a Jerusalém. No caso aqui, eles tinham 3 oportunidades de ir, que era Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos, as festas, né? E o Salmo 127 faz parte desse grupo cantado, subindo realmente Jerusalém ao alto, e os hinos vão fazendo mesmo uma escalada como se fosse degraus, né? O primeiro salmo, que é o Salmo 120, ele traz à luz a ideia de uma pessoa que está muito longe de Jerusalém, está cercada de inimigos, está cercada de mentirosos, e ele deseja uma libertação, né? Então, eles começam cantando isso, né? A opressão. E os Salmos de Romagem, ele faz essa tiragem. Lembra a aflição, lembra a caminhada difícil, lembra o cativeiro babilônico e canta também a alegria de estar chegando em Jerusalém. O Salmo 127 é um salmo escrito por Salomão, é o único salmo de Salomão nesse grupo de romagens, que são 10 anônimos, né? E entre os 15, 10 são os anônimos e um é de Salomão e o restante é de Davi. Então, esse salmo foi escrito por Salomão. No contexto, nós conseguimos ler ele de uma forma que Salomão escreveu na época que ele estava construindo o templo, na época que ele estava construindo o palácio, edificando a cidade de Jerusalém. Mas com a volta do povo do cativeiro, nós falamos muito do cativeiro, do retorno do cativeiro babilônico no Salmo de Romagem, porque realmente eles cantam lembrando essa libertação, né? Eles cantam, quando foi organizado dessa forma para lembrar que um dia eles estiveram cativos e hoje eles estão libertos. Aí o povo, Salomão escreveu, mas o povo, na época do retorno do cativeiro, eles pegaram esse salmo e fizeram uma reformulação de uma forma que lembrasse todas as aflições passadas em Samarias. Vamos ler o salmo? A minha Bíblia, que é a King James, ela fala assim o título: Quando todo trabalho é inútil. Na revista atualizada, ela traz o título assim: Todo bem procede de Deus, que faz a mesma menção, né? O trabalho é inútil sem quem? Sem Deus, né? Então todo bem procede de Deus. Vamos estar lendo. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor, o fruto do ventre é um presente de Deus.
Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta, será respeitado até mesmo por seus inimigos quando pleitear, quando com eles juntos à porta da cidade. Somente 5 versículos, e muito conhecido, muito lido. Salmo 127, Salmo 128 são os salmos mais lidos em casamento. Então vamos parar para pensar. Salomão escreveu provavelmente na época da construção do templo, e a primeira coisa que ele para e observa, ele fala o quê? De uma construção de uma casa, de uma construção, de uma obra, né? E ele para e analisa, ele começa a pensar. A palavra, eu li na versão King James, mas a versão revista atualizada é a mais conhecida, né? Na minha, começa assim: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalho em vão. Algumas versões falam inútil. A palavra inútil é repetida umas 3 vezes nesse salmo. E aqui ela fala em vão. Quer dizer, não tem fundamento nenhum se eu trabalho para construir uma casa ou propriamente o templo de Deus, se Deus não estiver lá. Por isso que algumas Bíblias traz o título assim: todo o bem, toda a bênção vem de Deus. O que adianta Salomão estar construindo aquele templo maravilhoso, todo adornado de ouro e pedras preciosas, se Deus não está lá? Aí, quando ele escreve isso, e o povo volta do cativeiro babilônico, nós conseguimos ver isso claramente lá no livro de Neemias. Eles voltam reconstruindo a cidade, reconstruindo suas casas, mas eles cantam que se Deus não estiver comigo, o que adianta eu construir uma casa nova? O que adianta eu construir esse templo magnífico? Inútil é todo o trabalho que eu faço de obra se Deus não estiver comigo. Então, por isso que fala, todo o trabalho é inútil. Esse salmo é um salmo de reflexão, de que todas as coisas na nossa vida provêm de Deus, vem de Deus para a nossa vida. Nós podemos tirar 4 pontos aqui. O primeiro ponto é a questão da edificação. Tudo que eu construir, tudo que eu plantar, tudo que eu for fazer, se Deus não estiver presente, será inútil, será vão. O próprio Salomão escreve lá em Eclesiastes que todo o trabalho da mão dele foi em vão, foi vaidade, porque sem Deus, quando nós começamos a ler Eclesiastes, nós vemos claramente a presença do Salmo 127, que ele fala: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O que tem o homem a sua paga, se Deus não está com ele. E é isso que o Salmo 127 traz, essa realidade de que não devemos confiar na nossa força, no nosso braço, mas que a nossa confiança venha plenamente do Senhor. E ele fala que é inútil, é em vão construir, se o Senhor não estiver lá. O segundo ponto que a gente pode observar é a questão da guarda, da proteção, que essa proteção vem de quem também? De Deus para a nossa vida. Então, quer dizer, o que eu construir, se Deus não estiver lá, é inútil, é em vão. Se eu trabalhar de noite como pagando seguranças para tomar conta da minha casa, colocando câmeras, colocando alarmes, colocando cerca eletrificada, colocando rodízios de seguranças de noite, será inútil, será em vão, como diz o verso 2, a segunda parte do verso 1, né? Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montada. Porque é Deus que guarda, é Deus que protege, é isso que fala o salmista. E nós vemos novamente o mesmo contexto lá em Neemias. Neemias começa a reconstruir os muros de Jerusalém e os inimigos se preparam para guerrear contra Neemias. O que Neemias faz? Convoca o povo para ali estar protegendo aquela cidade. Então eles, com uma mão, eles estão na pá e com a outra mão na espada, alerta para que qualquer coisa que acontecesse, qualquer inimigo que chegasse, porque eles estavam sendo o tempo todo ameaçados. E Neemias fala: construam com uma mão na pá e a outra mão na espada,
espada. Ou seja, Deus não está dizendo para mim que eu tenho que ficar descansada, não. O texto diz, eu tenho que ficar alerta. Eu tenho que realmente colocar proteção na minha casa, mas tudo isso eu tenho que apresentar a Deus. E Neemias faz isso. Neemias apresenta a Deus, mas ele não deixa de trabalhar. Ou seja, é oração e ação. E ele coloca a presença de Deus na vida de Jerusalém, né? Daqueles homens que estão lá, e eles colocam os homens para trabalhar. E diz a palavra do Senhor que o muro fica pronto rapidamente, de uma forma sobrenatural. E quando o muro fica construído, ele dá uma nova ordem. Ele fala o quê? Não se abram os portões enquanto o sol não estiver alto. Ou seja, ele faz toda a parte dele e também permite que Deus faça a dele. Quer dizer, o salmista diz aqui que é uma parceria. O homem faz sua parte, mas Deus também faz. Não adianta o homem fazer a parte dele sozinho. Não adianta o homem querer dizer assim, é o meu esforço, é o meu trabalho, é o meu dinheiro que está trazendo guarda e proteção para a minha vida. Não é. O salmista mostra que eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas se Deus não estiver lá, será inútil, será em vão. Quantas pessoas têm toda essa segurança e de repente vem, o ladrão consegue entrar, vem uma chuva forte, vem um terremoto e joga tudo, todo o trabalho por terra. Constrói uma linda mansão, como nós vemos alguns anos atrás, ano passado mesmo, um terremoto destruiu toda a cidade nos Estados Unidos, se eu não me engano. E toda aquela beleza caiu por terra. Por quê? É inútil, é em vão, se Deus não estiver guardando, se Deus não estiver protegendo. A terceira parte que fala do texto é sobre o sustento, sobre o nosso trabalho. Então, ele é um salmo que faz um crescimento, né? Cuida da casa, Deus cuida da casa, Deus protege e Deus sustenta. E ele fala da questão da pessoa. Há dois tipos de pessoas que Deus não se agrada. Está lá em Provérbio, o preguiçoso. Aí existem vários textos em Provérbio, vários versículos em Provérbio que Deus abomina o preguiçoso. E Deus também não se agrada daquele que trabalha demais e não descansa. E o salmista fala assim, eu vou ler na revista atualizada. Gente, eu tive que atender alguém, voltei, por isso que eu tô cansada. Tive que dar uma corridinha, vou em volta. A revista atualizada fala assim, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente grandeaste. Aos seus amados ele dá, enquanto dormem. A King James fala, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Quem não vai receber os bens? Os obstinados que retardam seu sono até a alta noite e acordam antes de amanhecer e idolatram o trabalho. Então a Bíblia, ela fala o quê? Que ela abomina o preguiçoso e abomina o que idolatra o trabalho. É um salmo de equilíbrio. Eu preciso ter equilíbrio na minha casa. Eu preciso ter equilíbrio cuidando ou entregando a Deus a proteção da minha casa. Mas eu também preciso trabalhar e saber a hora que eu tenho que parar, a hora que eu tenho que descansar. E a terceira vez que fala que é inútil. Inútil eu construir sem Deus presente. Inútil eu gastar com segurança sem Deus presente. Inútil eu trabalhar dia e noite sem Deus presente. Deus precisa estar presente em todas as coisas da minha vida, em todas as áreas da minha vida. Quando ele fala aos seus amados, ele dá enquanto dormem, ele diz da bênção que o Senhor, do descanso. Eu dormi e acordei porque o Senhor me guardou em segurança. Deus dá o repouso para que no dia seguinte eu levante de manhã e eu tenho força para trabalhar. Eu, como artesã, já virei noite costurando, já virei noite cortando, montando. E sabe qual foi o resultado disso, gente? Inútil.
Porque esse dinheiro, desse esforço todo de trabalho, sabe o que virou na minha vida? Uma pneumonia, eu gastei dinheiro com um tratamento. Então, e Deus está falando isso, tem coisas que trabalhar em excesso, Deus não está lá. É idolatrar o trabalho. Por isso que fala que é um salmo de família, porque Deus cuida da família, Deus trata da família. Então o que Deus está presente no que tudo que você construir, Deus precisa estar presente em tudo que você construir, Deus precisa estar presente em tudo que você precisa guardar. Deus quer que você desfrute, que você passeie, que você viaje, que você faça uma caixinha, no final do ano você saia com a sua família, que você vá comer uma pipoca, que você vá na pracinha, que você leve seu filho para andar de bicicleta. Deus não se agrada daquele que trabalha dia e noite e não desfruta das coisas que ele deu, para a natureza de tudo que ele deu para nós. E a terceira ponto que Deus quer que nós tenhamos na nossa família, a preservar a família, né? Ele fala que os filhos são bênção do Senhor, os filhos são flechas na mão de um guerreiro. Ele fala, quem tem muitos filhos, o salmista faz um contexto que a gente já leu em Ruth, que é a questão que não tinha tribunal. Então as pessoas julgavam tudo o quê? Na porta da cidade. Então você ia para a porta da cidade e lá era tudo julgado, todo mundo precisava de testemunha. No livro de Ruth que nós estudamos, Boaz vai sozinho e ele vai catando as pessoas para ser testemunha dele, porque não tem mais ninguém. O Salmo 127 fala, aquele que tem muitos filhos, ele vai para a porta da cidade cheio de testemunha. Ele vai para a porta da cidade já preparado para aquilo que ele precisa defender. Lá Boaz, ele foi sozinho, catou as testemunhas, o povo vai chegando. Salmo 127 fala, aquele que tem muitos filhos, não tem ninguém que venha argumentar contra eles, porque vai ter muitas pessoas o defendendo. Então, filhos é bênção do Senhor. Nós estamos numa geração que as pessoas falam assim, não quero ter filho, quero ter pet, mas não percebe a beleza, a magnitude da bênção do Senhor na família. Inútil é ter um pet, porque o pet vive menos. Eu sou super a favor de ter um animal. Eu tive o meu por 12 anos, chorei muito quando ele partiu, mas ele partiu primeiro do que eu. Inútil. Eu falava, meu filho, e ele se foi. Agora, os filhos que Deus dá, a palavra do Senhor fala que os filhos enterrarão seus pais, é um processo natural. Eu sei que algumas pessoas, alguns fatos da vida, mas não é o natural. O natural é os filhos enterrarem seus pais. E as mulheres que não têm filhos, os homens que não têm filhos, existe um processo grande de adoção. Deus faz caminhos para todos serem abençoados. Deus quer a bênção na sua casa, Deus quer a bênção na sua família, Deus quer a bênção dentro do lar. Então vamos fechar o Salmo 127 hoje, nessa noite, que hoje é a noite, né? Não gravei de manhã porque eu estava totalmente afônica. E eu quero dizer para você que a bênção do Senhor não está no seu braço, mas está em você confiar no Senhor. Na sua casinha que você está começando agora no tijolinho, confia, Deus vai colocar grandes coisas. Na sua casa que você às vezes não tem nem muro, mas o Senhor está guardando e protegendo. No seu trabalho, que muitos podem falar assim, você está fazendo uma faxina, desprezando o seu trabalho, mas se Deus está lá, seu trabalho é próspero. Tem pessoas que trabalham dia e noite e recebem no saco furado, não tem nada. E às vezes uma faxineira que tem muito mais do que aquele que trabalha de noite. E Deus quer que você veja a beleza que é a tua família. Se você não tem filho, veja a bênção do Senhor também nisso. Pode se preparar para uma adoção. Deus tem caminhos para cada um. Mas se você tem muitos filhos, honre seus filhos, agradeça os filhos que Deus te deu. Abençoa a sua família, abençoa a sua casa, entrega tudo que você tem. A palavra de hoje é consagra, entrega, apresenta tudo que você tem na sua vida a Deus. Agradeça a Deus por tudo o que Ele tem feito na sua vida. Seja grato. Gratidão pela casa, gratidão pelo emprego, gratidão pela segurança, gratidão pela família.
Deus que vem abençoar, até que seja seu pet, gratidão. Mas pensa bem, Deus tem muito mais para a sua vida. Deus tem muito mais para a minha vida. A vida não acaba da noite para o dia. Nós temos uma vida enorme para desfrutar. Não é trabalhando dia e noite. A palavra do Senhor que o Senhor colocou na minha vida hoje. Não é trabalhando de noite que nós vamos conseguir tudo que nós queremos. Nós vamos conseguir tudo que nós queremos subindo os degraus da fé, confiando que Deus está no controle de todas as coisas, mas que nós precisamos realmente acreditar que Deus está cuidando de tudo. Fecho a palavra hoje com Joquebede, que colocou Moisés no barquinho, no cestinho, e confiou que Deus guardaria. Salmo 127 é: o que eu faço com a minha força é inútil. Enquanto Joquebede escondeu Moisés dentro de casa, sufocando, era inútil. No momento que ela entregou para Deus, colocou no rio, naquele cestinho, tudo de bom entrou na casa dela. A paz entrou na casa dela. O salário entrou na casa dela, que ela passou até a receber um salário. O filho voltou para a casa dela. Houve prosperidade dentro da casa dela. Mas foi só a partir do momento que ela confiou em Deus. Então a palavra de hoje é: entrega tudo a Deus e confia de todo o coração. Amém? Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa reflexão. Dá-nos uma noite, Senhor, de paz, uma noite abençoada. Ajuda-nos, Senhor, a subir os degraus da fé, os degraus da confiança, indo em rumo, Senhor, a plena convicção de tudo que o Senhor quer de bom para minha casa, para nossa família, para a família de todo aquele que ouvir essa palavra. Dá-nos, Senhor, acima de tudo, a tua proteção, a tua segurança, a tua bênção, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Beijo, até amanhã com o Salmo 128, ainda falando da família.